slides não estiver de acordo com aquilo que eu estou falando, né? Peço para que vocês falem para mim, certo? Porque às vezes eles travam em algum momento e eu não percebo, né? Tem alguém pedindo para entrar ou não? Deixa eu ver aqui. Está tudo aqui, né? Se alguém pedir, vocês me avisam, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que está ok. Todo mundo está visualizando a minha apresentação? Estão visualizando, pessoas? Gente, Sim, prof. tá bom, né? Então, se vocês também podem interromper, tá ok? Para fazer qualquer pergunta. Deixa eu ver aqui só um momentinho, enquanto eu só estou aqui retornando aos meus slides para ver aqui. Ok? Qualquer dificuldade, vocês param. Se as colegas também solicitarem entrada na sala de aula, também vocês, por favor, me avisem. Tá ok? Então, gente, vamos lá. O tópico que eu preparei para vocês, para essa nossa aulinha virtual, é sobre compostos bioativos, né? E entre os objetivos, nós vamos conhecer quais os principais compostos bioativos presentes na natureza. É claro que existem muitos outros, é impossível discutir sobre todos, nós vamos discutir sobre alguns deles e os efeitos sobre a saúde. Vamos saber o nome de alguns, as propriedades, algumas estruturas químicas, as principais fontes desses compostos bioativos. E será que posso considerar esses compostos bioativos como nutrientes ou não? Certo? Então, vamos verificar isso aí. Vamos descrever a aplicação desses compostos na prática da nutrição funcional e para que a gente possa conhecer um pouquinho mais. Trago também para vocês uma prática relacionada a um trabalho de TCC de uma aluna minha que ficou excelente sobre a produção da kombucha, tá ok? Então, vamos para mostrar para vocês o que é a kombucha, como ela é preparada e quais são os principais benefícios da kombucha, tá ok? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem interferir diretamente, tá? Antes de começarmos a falar do estado de saúde do ser humano, do estado nutricional, é importante que a gente leve o nosso pensamento para o processo histórico em torno mais ou menos do ano de 1900. Oi? A Mariana quer entrar. Só um instantinho aqui. Então, vou lá, só um momentinho aqui que eu vou finalizar aqui para poder buscar a colega. Deixa eu ver aqui. Oi. Ok, a Mariana. Será que a Sara vem, gente? Ninguém sabe. Então, vamos lá. Até ontem estava tudo bem. Está chegando, que bom. A Sara entrando aqui. Seja bem-vinda, Sara e Mariana. Então, estamos aqui começando as nossas apresentações, certo? Falei que o nosso assunto da aula de hoje são compostos bioativos, certo? Coloquei os objetivos da nossa aula e vamos começar a falar um pouquinho desses bioativos, correlacionando eles ao estado nutricional do ser humano. Mas também quero discutir com vocês um passado nutricional da população, certo? Que está correlacionado com a transição de hábitos nutricionais.
Em 1960, nós observamos uma tendência à diminuição dos consumos de alimentos in natura, né? Então, nesta época, começou assim a aparecer no mercado alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos ricos em açúcares, gorduras, certo? E observamos, então, um aumento de consumo desses produtos. E, em contrapartida a esse hábito, observou-se também uma transição epidemiológica, ou seja, uma redução das doenças infecciosas e um aumento das doenças crônicas, certo? Então, hoje em dia nós observamos que a população ela tenta minimizar esse perfil, né? Então, buscando bons hábitos, certo? Por quê? Com esses hábitos anteriores, o que nós temos observado a cada ano é um aumento na hipertensão, aumento de diabetes, aumento de câncer, obesidade, tá ok? E, em função de tudo isso, buscando uma boa qualidade de vida, observa-se que a população busca os chamados alimentos funcionais, né? Então, e o que seriam, como que nós podemos definir esses alimentos funcionais? Então, são alimentos funcionais, são aqueles que apresentam essas substâncias bioativas. O que seriam essas substâncias bioativas? Seriam aquelas substâncias que trazem alguns benefícios, né, para a saúde, auxiliando e promovendo a saúde, ok? Vamos voltar aqui, porque os meus slides às vezes têm vida própria, né? Então, nós vamos observar, gente, nessa correlação, né? Então, essa busca por esses alimentos funcionais, nós verificamos que alimentos funcionais são aqueles alimentos que apresentam substância bioativa, e mais ainda, nós vamos correlacionar que o estado de saúde no nosso corpo está relacionado, né, a inúmeras reações, certo? E essas reações que fazem parte do nosso metabolismo normal é que garante o funcionamento adequado de todos os órgãos e sistemas que compõem o nosso organismo, né? Então, esse é o estado nutricional saudável, ou seja, a harmonia entre todos os nossos processos metabólicos. Nos últimos anos, nós temos observado que várias pesquisas elas vêm mostrando que nutrientes e compostos bioativos que estão presentes nos alimentos, né? O que acontece com esses daí? Eles podem intervir na função metabólica da célula, né? Então, esses compostos bioativos, observem vocês, eles intervêm na função metabólica da célula, afetando esta célula, né, os nossos processos metabólicos, inclusive de forma genética, né, como nós podemos observar. Então, estaria correlacionado aí a nutrigenoma. E o que nós podemos entender por essa nutrigenoma, gente? Então, seria uma interação entre nutrientes e não nutrientes, com os genes, ok? Então, um nutrigenoma seria uma interação entre nutrientes e não nutrientes com os genes. E isso nos mostrando, como a gente já tinha discutido uma vez na sala de aula, que cada indivíduo é único, né? Então, como cada indivíduo é único, nós observamos que ele sofre a influências, né, de diversos fatores que vão interferir
no seu processo metabólico de formas distintas. É aquilo que nós temos discutido. O mesmo componente, ele pode não atuar de forma igual nos diferentes organismos, principalmente devido a essa nutrigenoma, né? Então, seria a interação dos nutrientes e os não nutrientes com os genes. Então, esses alimentos que apresentam compostos bioativos na sua composição, esses bioativos, então, eles têm essas propriedades de interferir no nosso metabolismo de forma fisiológica, né? De forma fisiológica a trazer efeitos benéficos, né? Isso seriam as substâncias bioativas. Então, elas apresentam essa capacidade de intervir positivamente na prevenção efetiva de vários distúrbios metabólicos que atingem o ser humano. E dessa forma, vem a trazer ao indivíduo uma maior vitalidade, ok? É interessante observar que esses compostos bioativos, eles apresentam a pigmentação, né? Essa pigmentação está correlacionada com a sua estrutura química, ok? E nós vamos observar isso nessa aula prática, que nós vamos extrair esse pigmento e correlacionar esse pigmento com a estrutura química do composto. Então, como nós vimos, cada metabolismo é único, né? Então, cada metabolismo é único. O que é o metabolismo? É um conjunto de reações que ocorrem nos organismos, certo? E vários fatores vão afetar o metabolismo e são capazes de alterar os genes de um indivíduo. Para quê? Para desenvolver uma doença. Para desenvolver uma doença. Por exemplo, uma própria atividade física, interações, entre vários compostos associados à sua alimentação, na exposição de toxinas, então, a exposição a diversas temperaturas, e também correlacionado à qualidade, à quantidade de substâncias que ingerimos através dos alimentos, isso faz diferença no processo metabólico em si, né? Então, é importante saber que cada indivíduo ele é único, certo? E tem as suas interações, e ao consumir o composto bioativo, o nutriente, tem um processo metabólico, né? As funções que estão correlacionadas à nutrigenoma, né? Interação nutriente e não nutrientes com os genes, fazendo cada indivíduo um ser único, ok? Vamos observar aqui, então, o que são esses compostos bioativos, né? Como nós falamos, os compostos bioativos são compostos que estão presentes naqueles alimentos funcionais, alimentos que podem auxiliar o nosso metabolismo na prevenção de doenças, né? De forma bioquímica e genética, certo? Então, aonde eu vou encontrar esses compostos bioativos? Então, são aqueles compostos presentes nas frutas, nas hortaliças, certo? Que vão apresentar o que? Uma ação protetora na saúde. E para isso, nós devemos consumir em variedade, em quantidades suficientes para os efeitos desejados. Os principais benefícios que nós observamos nesses compostos tá? Gente, tá bioativos aí, desculpem o erro. Nesses compostos bioativos é a atividade antioxidante, né? Falar um pouquinho de atividade antioxidante seria que seria uma substância antioxidante? É aquela substância que vai combater os radicais livres no nosso organismo. Esses radicais livres, a sua produção em excesso está relacionada a esse estresse oxidativo,
Como eu posso definir o estresse oxidativo? Então, um organismo encontra-se em estresse oxidativo quando a quantidade desses radicais livres produzidos é muito maior do que a capacidade de defesa antioxidante. Nós temos defesa antioxidante enzimática e não enzimática, certo? Mas, em alguns estados, a produção é muito grande e a nossa proteção natural, né, ela não dá conta de estabelecer esse equilíbrio no organismo. Sendo assim, a necessidade de mais antioxidantes no organismo. Esse antioxidante é a substância que vai estabilizar esses radicais livres. Eu já discuti com vocês, em aulas passadas, o que é um radical livre, né? Eu posso definir, tem muitas definições erradas de radical livre, principalmente por pessoas que não conhecem muito de química, que definem de forma errada. Então, o que é um radical livre? Radical livre, nós podemos dizer que podem ser átomos ou conjunto de átomos que apresentam elétrons desemparelhados. Elétrons desemparelhados, ou seja, o que acontece? Vocês sabem que uma molécula, para ter estabilidade, ela tem que ter um par de elétrons ali, certo? Tem que cumprir aquelas características de estabilidade. E quando essa característica ela não é estabelecida por meio de fatores que nós chamamos de fatores extrínsecos e intrínsecos, entre esses fatores extrínsecos nós temos a radiação solar e a própria alimentação inadequada, presença de drogas na alimentação, alimentos ultraprocessados, eles vão fornecer energia para quebrar de forma homolítica uma ligação química, de forma que cada espécie química fique com o elétron desemparelhado, né? Então, dessa forma, esse elétron desemparelhado, ele vai buscar se estabilizar, né? Porque é uma espécie estável. E quando faz isso, vai tentar remover elétrons da estrutura celular, principalmente dos lipídios de membrana. E, retirando elétrons desses lipídios de membrana, eles perdem a sua principal função, que é a função de proteção, ou seja, eles vão perder a sua permeabilidade seletiva e a membrana a célula fica exposta a agentes agressores diversos, né? E isso diminui a imunidade e abre as portas para uma série de alterações fisiológicas, entre elas o câncer, envelhecimento e entre outras, tá ok? Então, a substância antioxidante que pode estar presente nesses compostos bioativos, qual o mecanismo de ação delas? Elas vão fornecer elétrons para estabilizar esse radical livre, ou seja, neutralizar esse radical livre, de forma que ele não retire elétrons, não altere a nossa estrutura celular, né? Então, isso vai trazer, é claro, melhoras na imunidade, na atividade digestiva, a correlação aí também da pressão sanguínea, ação anti-inflamatória, ação destoxificante, entre outros benefícios desses compostos bioativos. Tá ok? Só um instantinho. Qualquer dúvida, gente, vocês podem me parar e perguntar. Como eu falei para vocês, qual é a diferença entre nutrientes e compostos bioativos, certo? Então, nós vamos observar que tanto os nutrientes quanto os compostos bioativos são capazes de influenciar, né, no
funcionamento do nosso genoma. Também como as variações dos genomas podem influenciar a resposta de cada indivíduo, né, ao alimento, né, a resposta do indivíduo a cada alimento, que é uma resposta diferente. Então, as interações, em geral, essas interações entre nutrientes bioativos com os componentes de nossas células, com o nosso metabolismo, eles interferem no estado saúde, doença do indivíduo, certo? Então, isso pode explicar aquilo que nós já discutimos, por que o mesmo componente pode não ter a mesma função em diferentes organismos. E esses compostos bioativos, eles são encontrados, gente, em pequenas quantidades nos alimentos, certo? E esses compostos bioativos, como eu falei, estão presentes naqueles alimentos funcionais e o que acontece? Então, entre as diversas funções que nós observamos, eles têm essa função imunomoduladora, que é uma resposta imune no combate a micro-organismos, a detoxificação, que seria? Muitas pessoas podem ter dúvidas em relação à detoxificação. O que seria esse processo? Na nossa alimentação, nós consumimos muito substâncias estranhas, né, ao nosso metabolismo, que são aqueles xenobióticos que nós denominamos. E esses xenobióticos, eles podem atuar em processos inflamatórios e em vários danos às nossas células, certo? Então, esses compostos bioativos vão ter ação onde? Nesses processos anti-inflamatórios, né, que vão impedir ou amenizar o transporte dessas células do sistema para o sistema imunológico, tá ok? Então, ainda nós relacionando, então, o que são os nutrientes? Vocês sabem que os nutrientes são classificados em macronutrientes, micronutrientes, o que sais minerais, água, fibra, e esses componentes são indispensáveis para a atividade metabólica normal do nosso organismo, né? Então, nós temos as quantidades ótimas necessárias de cada um deles, de carboidrato, de proteína, de vitaminas, de sais minerais, tá ok? E essas substâncias bioativas, elas podem ser ou não nutrientes, ok? Vocês vão observar que são fitoquímicos, né? São substâncias encontradas nas plantas, são substâncias químicas que estão presentes nas plantas. E vamos observar que alguns nutrientes podem apresentar princípios bioativos, e é claro que isso vai depender bastante de quê? Da quantidade consumida para se ter um efeito específico, certo? Então, a diferença principal entre eles é que os nutrientes são indispensáveis, né, para o funcionamento do nosso organismo. Os compostos bioativos, não são indispensáveis, certo? Eles vão estar atuando no sentido de melhorar as atividades, de estar atuando ali para o correto funcionamento do nosso organismo, certo? Ele vai influenciar de forma benéfica o nosso processo fisiológico, né? Então, eles podem, em alguns casos, esses bioativos, até induzir o risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e doenças inflamatórias, ok? Mas o seu consumo está associado, em geral, ao estado nutricional, ao estado
fisiológico saudável. Vamos aqui, só um instantinho que eu não quero passar. Esses compostos bioativos, eles foram definidos segundo a resolução RDC de 2 de 7 de janeiro de 2002 da Anvisa, certo? Que além dos nutrientes, os não nutrientes que possuem ação metabólica ou fisiológica específica. Então, vocês estão vendo que bioativos são o quê? São não nutrientes e eles apresentam uma ação metabólica ou fisiológica específica. Então, eles estão relacionados à funcionalidade dos alimentos fitoquímicos, certo? Entre esses compostos bioativos, quais que eu posso me referir? Tenho ali os compostos fenólicos, vamos discutir a importância desses compostos fenólicos na nossa alimentação. Os ácidos graxos poliinsaturados, entre eles o ômega 3 e o ômega 6, que nós já discutimos algumas vezes, discutimos em bioquímica dos alimentos, as vitaminas A, C e E, os prebióticos, os probióticos, né? E a proteína da soja. Né? Então, vamos discutir um pouquinho sobre cada um desses compostos fitoquímicos, né? Junto com essa estrutura desses compostos fitoquímicos, os benefícios e o mecanismo de ação deles no organismo humano, ok? Tem um quadro, nesse quadro, nós temos a apresentação dos principais fitoquímicos, né? Então, gente, ó, compostos fenólicos, certo? Os alcaloides, os compostos organosulfúricos, que depois nós vamos observar o nome desses compostos organosulfúricos, né? Os carotenoides, os fitosteróis, os probióticos, os prebióticos, os ácidos graxos poliinsaturados, as vitaminas que têm características antioxidantes, né? Tem aqui nessa tabela a apresentação de alguns deles, mas nós vamos discutir mais detalhes posteriormente. Então, esses compostos fitoquímicos, como os compostos fenólicos e outros, nós já colocamos também que eles são produtos do metabolismo secundário dos vegetais, né? Então, esse metabolismo secundário dos vegetais podem ser dividido em metabolismo primário e secundário. O metabolismo primário, ele se caracteriza o quê? Por um conjunto de processos metabólicos que exerce função essencial no vegetal, como ação estrutural e plástica, certo? E no processo de respiração da célula, entre outros, tá ok, gente? Mas nós vamos observar que esses compostos produzidos no metabolismo secundário, eles não estão relacionados diretamente com o crescimento e desenvolvimento, mas também com outras funções benéficas nos seres humanos, como ação antidepressiva, função sedativa, função anestésica, função relaxante muscular, dentre outras, tá ok? Então, nós observamos que eles apresentam, vocês vão ver a seguir, uma ampla atividade fisiológica, certo? Que nós vamos discutir nos tópicos seguintes. Vamos observar aqui. Esses compostos fenólicos que nós estamos falando, onde eles estão presentes principalmente? Nas frutas cítricas, certo? Limão, laranja, tangerina, outras frutas também, como a cereja, uva, ameixa, pera, maçã, mamão, sendo encontrada em maiores quantidades aonde? Na polpa, que no suco de fruta, tá ok? E também são encontrados em outros vegetais, como pimentão verde, brócolis, repolho roxo, cebola, alho e tomate,
Nós observamos que os alimentos eles apresentam uma diversidade de cores, e essas cores estão associadas às suas estruturas químicas e também a esses diferentes benefícios que eles podem trazer à nossa saúde. Por isso que vocês já ouviram falar várias vezes que quanto mais colorido for o seu prato, mais propriedades benéficas vocês estão incluindo aí aonde no seu processo metabólico, aumentando o benefício ao organismo como um todo. Não sei se já ouviram falar dos alcaloides, mas esses alcaloides, eles trazem propriedades muito importantes, tá? Então, até lá na fitoquímica, tem um tópico que eu coloquei sobre os alcaloides, que eu ainda vou discutir com vocês, né? Então, eles são as principais. Onde eu vou encontrar os alcaloides, principalmente? Nos vegetais, ok? Então, eles fazem parte, entre os alcaloides, nós temos a cafeína e algumas drogas, tá, gente, que foram usadas ao longo do tempo, algumas drogas bem tóxicas, certo? Venenos, são alcaloides. Depois nós vamos ver bem direitinho, né? O principal alcaloide que nós temos aí é a cafeína, utilizados na nossa alimentação. Entre os compostos orgânicos sulfúricos, temos o alho, a cebola, castanhas, nozes, carotenoides ou provitamina A, temos presente em verduras folhosas, as verduras com características verdes escuras, como o espinafre, hortaliças, cenoura, pimentão, alface, brócolis, mamão, pêssego, melão, manga, caqui, goiaba, entre outros, né? Então, são aqueles que têm uma coloração amarelada. E os fitosteróis? Esses fitosteróis estão presentes nos óleos comestíveis, é um análogo do colesterol, só que de origem vegetal. Colesterol, ele é de origem animal, como vocês sabem. O fitosteróis é um análogo, ou seja, tem uma estrutura química parecida com o do colesterol, só que ele é de origem vegetal, né? Então, presente no óleo de soja, de girassol, muito abundante nas frutas, sementes, folhas e tales, ok? Probióticos, que são probióticos? Probióticos são aqueles micro-organismos, né, que estão presentes em alimentos como iogurtes fermentados e suplementos alimentares, compõem-se de bifidobactérias e lactobacilos, que têm uma infinidade de propriedades no tratamento de problemas intestinais. Citei até, inclusive, no nosso curso de tecnologia de alimentos, que tentam associar até mesmo o bom funcionamento do nosso intestino como uma psicodisbiose, né, que afeta o nosso bem-estar, o nosso estado de saúde mental, além de claro, a saúde em geral, que o funcionamento do intestino é super importante para a saúde do indivíduo, né? E nesse bom funcionamento, esses probióticos são indispensáveis, junto com esses prebióticos. Os prebióticos estão presentes nas fibras e nos oligosacarídeos. Fibras nós já discutimos também em bioquímica dos alimentos, que nós temos as fibras solúveis e insolúveis, que a principal fonte são as frutas, a aveia. Citei que a aveia é o primeiro alimento a ser considerado funcional, devido ao seu alto teor de fibras solúveis, certo?
os grãos integrais, tubérculos e bulbos, né? E entre outros, certo? Observamos também compostos de ácidos graxos poliinsaturados, que são compostos bioativos, né? Entre esses compostos, nós temos o ômega 3, ômega 6, certo? Ômega 3, principal fonte de ômega 3 seria, vocês sabem, óleo de linhaça, né? O salmão, que é de águas profundas, mas ele também está presente em quantidades menores no óleo de soja, óleo de canola, está presente em boa quantidade também nas nozes, óleo de germe de trigo, né? Linhaça, entre outros. Ômega 6, ele é abundante na maioria dos óleos vegetais, né? Como o óleo de milho, soja, algodão, açafrão, entre outros. As vitaminas antioxidantes, vitamina A, é um produto de origem animal, né? É uma vitamina lipossolúvel. Nos vegetais, nós encontramos os beta-caroteno, que é uma provitamina A, certo? Na cenoura, em outros vegetais. A vitamina C, ela está presente nas frutas e hortaliças. Melhor fonte de vitamina C temos várias fontes, né? Entre elas a acerola, laranja, limão, morango, brócolis, repolho, espinafre, vitamina E. A vitamina E também, a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, né? Sempre perguntam por que a vitamina C é essencial. E muitas pessoas me falam que a vitamina C é essencial porque a vitamina C ela é antioxidante. Ela é antioxidante, sim, mas não é essa característica que confere a sensibilidade à vitamina C, não. O que confere sensibilidade à vitamina C é que ela é primordial para que o organismo não desenvolva o escorbuto. Ou seja, o que é o escorbuto? É uma doença de má formação do colágeno. Nós precisamos da vitamina C para que a lisina e a prolina, que estão na estrutura do colágeno, como hidroxiprolina e hidroxilisina, tenham essa configuração. Caso contrário, não vai ocorrer essa hidroxilação e o organismo produz um colágeno defeituoso, né? O seu próprio nome, ácido ascórbico, está correlacionado à doença que a sua ausência no organismo promove, que é o escorbuto. É claro que a vitamina C, ela também tem atividade antioxidante, como quase todos esses compostos bioativos que nós estamos discutindo, né? Mas a essenciabilidade dela está correlacionada ao combate do escorbuto. Né? Okay? Então, a vitamina C é hidrossolúvel e a vitamina E é lipossolúvel. Então, ela não está presente, por exemplo, ela vai estar presente em óleos, como óleos vegetais, germe de trigo, semente de oleaginosa, folhosas, verde escuro, certo? E principalmente na gema do ovo e fígado, ok? É importante citar a soja, ok? Que tem as suas propriedades funcionais, porque ela tem os seus compostos bioativos, e entre esses bioativos, os peptídeos, certo? Presente na soja. Vamos dar qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, vamos discutir aqui. Então, vamos falar aí em alguns compostos fenólicos muito importantes presente nos alimentos, que é a quercetina. A quercetina, ela tem atividade anti-inflamatória, é um imunomodulador, certo? Tem potente capacidade antioxidante, e observamos a quercetina presente nas cebolas roxas, ok? Alcaparras, pimentão verde e amarelo, na uva, no brócolis e em vários outros
alimentos. As catequinas, então, quercetina, catequinas, compostos fenólicos, observem que os fenólicos se caracterizam todos eles quase todos eles, né? Todos por ação antioxidante e quase todos por ação anti-inflamatória. Então, eles vão diminuir a absorção intestinal de lipídios e glicose, melhorar a sensibilidade à insulina, colaboram na diminuição da lipogênese e as maçãs, mirtilos, groselhas, uvas, kiwis e morangos, e principalmente o chá verde, apresentam esse composto fenólico, catequinas. E as antocianinas, né, presente nas frutas vermelhas, esse componente confere essa cor, né, cor violeta e vermelha aos alimentos, né? Então apresentam propriedades antioxidantes, tem também a resposta imunológica, podem atuar na antiobesidade, porque controla a adipogênese, regula a diabetes e aumenta a sensibilidade à insulina. Então, observe quantos efeitos positivos. Né? As lignanas, elas estão presentes aí na semente de linhaça, têm atividade antioxidante, anti-inflamatória, então vai proteger as células contra os radicais livres. As isoflavonas, presente na soja, certo? Elas têm atividade estrogênica e antiestrogênica, têm atividade antioxidante, né? Essa atividade anti-inflamatória, antimicrobiana, estão associados, segundo alguns artigos, à prevenção do câncer de mama, ovário, próstata, prevenção de doenças cardiovasculares, porque atuam na regulação do colesterol total, do LDL, do HDL, melhoram a elasticidade das artérias e colaboram, né, no controle dos sintomas relacionados à menopausa, tá ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok? Aqui. Coloco para vocês darem uma olhadinha em alguns compostos bioativos. Professora, essa isoflavona, ela é encontrada nessa proteína de soja? Ela é encontrada na soja. De soja? Sim. Nessa proteína isolada de soja? Na verdade, ela não na proteína isolada, ela é encontrada na soja. Tá. Ok? Porque a proteína é proteína, né? Proteína isolada, ela vai ter a proteína principalmente, né? As proteínas ali presentes. E as isoflavonas são compostos fenólicos, então elas vão estar presentes na soja como um todo. No leite de soja, entendeu? Entendi. Certo? Então, é um fitoquímico aí. Então, observem aqui outros compostos. Vocês estão observando a estrutura desses compostos fenólicos? Porque quando você fala que são encontrados na proteína, o que são proteína? São polímeros de aminoácidos, né? E os compostos fenólicos, eles têm essa estrutura que vocês estão vendo. Vários núcleos aromáticos condensados, como no caso a cumarina, os flavonoides, certo? O tanino. O tanino é um composto fenólico que amarra a boca. Por exemplo, quando você consome uma maçã verde, o que precipita na pitialina, fica aquela coisa, amarra na tua língua, aquilo é o tanino. Então, quanto mais verde for um fruto, como a banana, mais rico é o tanino, mais rico em tanino ele é. Igual aos vinhos. Os vinhos mais jovens, eles são mais ricos em taninos, porque vocês vão observar que ele tem essa amarra
na boca, né? Essa precipitação da ptialina. Então, observe a estrutura desses compostos, como vocês estão observando. Aqui, os alcaloides que eu coloquei para você. Entre os principais alcaloides, nós temos a cafeína e a estriquinina também, né? A estriquinina também, que é um alcaloide. É claro, gente, que depois eu vou apresentar para vocês aquele nosso assunto que nós estávamos vendo na nossa última aula, que seria os fitoquímicos, né? Onde nós temos os alcaloides como componentes das plantas, que eles apresentam propriedades benéficas e também constituem-se nos principais venenos, principais drogas utilizadas na medicina são alcaloides, tá ok? Principalmente alucinógenos, no combate à dor também, tá ok? Então, nós temos aí várias propriedades terapêuticas a eles atribuídos. Entre essas propriedades, ação antiespasmódica, né, que controla ao movimento muscular, antidepressiva, como a cafeína, alguns correlacionam ao tratamento de Alzheimer, estão presentes no café, na noz moscada, entre outros, né? Então, o alcaloide de relevância na nossa alimentação é a cafeína. Os outros estão muito associados a fármacos, tá ok? Em relação aos carotenoides são a provitamina A, presente nos vegetais, certo? Então, são pigmentos que vão conferir aos alimentos aquela cor alaranjada que nós percebemos. E eles apresentam ação anti-inflamatória, né? Tem resposta imunológica, aumenta a diferenciação celular, tem atividade antioxidante e alguns estudos mostram sua eficiência em tratamento de cânceres, certo? Entre os principais carotenoides, nós temos o licopeno, a luteína e a zeaxantina. Então, o licopeno é o pigmento vermelho encontrado no tomate, na melancia, na goiaba, em outros alimentos. Tem sua principal função é antioxidante. Como antioxidante, vai proteger as células dos radicais livres, certo? A luteína e a zeaxantina, eles estão associados à proteção contra o desenvolvimento de doenças oftálmicas, né? Então, está ali relacionada à proteção da visão. E os alimentos, eles apresentam, então, essa cor amarelada. São encontrados frutas, verduras nos ovos também. Vários alimentos, como a selga, agrião, almeirão, brócolis, rúcula, couve, espinafre, suco de laranja e milho também tem luteína e zeaxantina, ok? Que tem essas... Coloco aqui para vocês observarem as estruturas químicas dos carotenoides. Observem que eles são derivados do isopreno, certo? Isopreno, que seria esse grupo aqui esse grupo principal que se repete na estrutura, né? Tem, então, a estrutura do licopeno, a do beta-caroteno, né? Que tem dois compostos cíclicos, e o licopeno não, e a luteína, certo? Que está o principal componente ali associado à visão, né? E outros compostos fenólicos, né? Como os flavonoides, ácidos fenólicos
estão associados, né, como nós já falamos, todos esses compostos, ao metabolismo secundário dos vegetais. E várias propriedades se estão observando que se repetem, né? Antioxidante, anti-inflamatória, diminuição do risco de doenças crônicas, inibição de vários tipos de câncer, ação anticarcinogênica. E esses compostos que nós estamos falando aqui, relacionado aos flavonoides, eles vão conferir cor roxa ou azul às frutas e hortaliças, né? Entre eles aí também ação hormonal, são agentes detoxificantes, as antocianidinas, os isoflavonoides, flavonóis, o lignan, estibeno, muito comum vocês escutarem falar do resveratrol, que é o que? Um ácido fenólico, né? Um polifenol presente no vinho, tá ok? Tem uma atividade antioxidante. O licopeno, observem as fontes de licopeno, conferem ao alimento essa cor vermelhada, né, ou laranja, e muitos bioativos presentes nos alimentos, você deve observar qual é a melhor forma de preparo, porque eles podem ser estabilizados com aquecimento ou não. Ou seja, com aquecimento, pode-se perder alguns desses compostos bioativos. E o licopeno, nós observamos que ele aumenta a sua disponibilidade com o aquecimento, né? Então, o cozimento, por isso que é bom o molho de tomate como fonte de licopeno, aquele molho que você aquece, né? Porque você vai aumentar a disponibilidade do licopeno nesse meio, porque ele vai se estabilizar mais, certo? E outro detalhe é que ele deve acompanhar a preparação com azeite de oliva, porque, como vocês observaram, ele é um componente lipossolúvel, né? E a presença da gordura vai ajudar na sua absorção, ok? Então, nós não devemos desprezar a casca dos alimentos, porque maiores quantidades de licopeno estão presentes na casca, ok? E preferir a forma de molhos ou purês, porque eles vão se tornar mais biodisponíveis devido a que a liberação deles na matriz do alimento. Porque ao triturar esse alimento, você vai liberar esse componente para o alimento, facilitando a sua biodisponibilidade, tá? Ok? A clorofila é o pigmento responsável pela cor verde. Importante que vocês saibam, por exemplo, a associação da hemoglobina, o metal presente na hemoglobina é o ferro, né? O ferro que está ligado ali ao grupo ferroporfirina. E na clorofila é o magnésio, certo? E o magnésio tem propriedades muito importantes no nosso metabolismo em geral, certo? Então, o pigmento verde, né, os alimentos que apresentam essa cor verde, têm propriedades muito benéficas para o nosso organismo. Entre essas propriedades, as antimutagênicas, as antigenotóxicas, certo? As antioxidantes, prevenção de câncer, né? Podem estar associadas também, como nós podemos, detoxificantes também, agem na remoção de substâncias tóxicas do nosso organismo, por isso daí observam muito o uso da couve no processo de suco verde como detoxificação. Os fitosteróis que nós já vimos, eles são encontrados em plantas semelhantes ao colesterol, como a gente viu anteriormente,
eles inibem a absorção do colesterol e diminuem o colesterol na concentração do sangue, né? Na sua concentração sérica, tá certo, gente? Então, os fitosteróis são aqueles que têm esses pigmentos que nós estamos observando, principalmente no repolho roxo, a beterraba, ok? Falando em pré-bióticos, né? Pré-bióticos, vocês sabem o que são esses pré-bióticos? São componentes que vão ser utilizados pelos micro-organismos para o desenvolvimento dos micro-organismos que vão compor aí o quê? A microbiota, né, do nosso colo intestinal, certo? E quais são? Então, eles são super importantes, esses componentes pré-bióticos, para a colonização do nosso intestino. Entre esses pré-bióticos, nós temos os frutoligosacarídeos, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que seria um frutoligosacarídeo, não sei se vocês sabem, e o que é a inulina também, né? Vocês ouviram falar? Acredito que sim, porque são muito difundidos na área da nutrição, devido à sua importância na colonização do intestino, a importância desses componentes presentes na nossa alimentação, porque estão associados diretamente com a saúde do intestino, e essa saúde do intestino ela é importante demais para o bem-estar físico e mental do indivíduo. Né? E quando nós falamos em pré, vão auxiliar na colonização, e essa colonização está associada aos probióticos. E esses probióticos são os micro-organismos, né? São aqueles que são capazes de melhorar esse equilíbrio microbiano intestinal, então, que produzem efeitos benéficos à saúde, efeitos benéficos em geral. Então, coloquei aqui para vocês darem uma observadinha na inulina, a estrutura da inulina aqui do ladinho. Né? Então, é um carboidrato de grande importância para as plantas, certo? Estão relacionadas à estrutura, e ela pertence ao grupo das frutanas. O que tem? Tem unidades de frutose na sua composição. E essa inulina ela vai promover melhora da diabetes, vai influenciar no metabolismo, então, diferenciado de carboidratos e lipídios, certo? Metabolismo de carboidratos e lipídios, principalmente na diabetes. Por quê? É considerada uma fibra solúvel, e como fibra solúvel, elas vão ser fermentadas no intestino. Desta fermentação, geram compostos que se ligam aos intermediários da síntese do colesterol, diminuindo, então, a concentração do colesterol no sangue. Então, para quem tem tendências ao colesterol elevado, é excelente, né? E também, como a gente fala, relacionada à melhora da diabetes. Então, como fibra solúvel, ela vai produzir aquelas substâncias mais viscosas e fazer com que esses componentes sejam liberados mais lentamente para a corrente sanguínea, demandando menor quantidade de insulina para a sua metabolização, tá ok? Então, essa é a inulina, ok? Está presente, como vocês podem observar. A inulina, ela está presente em vários vegetais, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre a extração da inulina. Os frutoligosacarídeos, FOS, são oligosacarídeos não digeríveis, e eles são obtidos também da hidrólise
da inulina, ok? Então, oligosacarídeos, o que são oligosacarídeos? São aqueles carboidratos que apresentam o quê? De 2 a 10 unidades de monossacarídeos, ok? Então, é um não digerível. Observem que eu coloquei aqui para vocês, devido à importância da inulina e dos oligosacarídeos na alimentação, as principais fontes, né, de inulina e oligofrutose presente nas plantas que nós utilizamos no dia a dia. Então, na cebola, principalmente no bulbo, né, nós temos aí a quantidade de inulina de 2 a 6%, oligofrutose também, está presente na alcachofra, né, de Jerusalém, no tubérculo, observe que uma grande quantidade de inulina e de oligofrutose, né? Na chicória também, olha, a inulina de 15 a 20%, 5 a 10% de oligofrutose, alho poró, uma quantidade inferior, né? Na alcachofra, naquelas folhas centrais, não no tubérculo, nós temos de 3 a 10, de oligofrutose, uma concentração menor, na banana, uma pequena quantidade de inulina e de oligofrutose, no centeio também, pequena quantidade, cevada também, no dente de leão também, iacon é aquela batatinha, né, aquela raiz, então tem uma quantidade razoável de inulina, barba de bode nas folhas, que é uma planta, tem uma quantidade legal, e o trigo numa quantidade não muito alta. Eu mostro para vocês aqui figuras extraídas de um trabalho publicado na internet que fala sobre a extração de inulina de alcachofra. Não, da raiz de chicória, desculpe. Né? Então, é da raiz de chicória que foi extraída essa inulina. A raiz da chicória, lavada, fatiada, realizar a desidratação. Depois da desidratação, com adição de água, aquecimento, eles obtiveram esses extratos filtrados, certo? Depois fizeram análises desses compostos e observaram que em 3 temperaturas diferentes a percentagem de inulina. Então, observe que a 90 graus ele detectou uma maior quantidade de inulina presente aí na raiz de chicória. Estão vendo aqui uma quantidade máxima aí, como colocada entre 15 a 20, né? Então, teve aí 20,84, uma quantidade bem razoável dessa raiz. Ok, gente? Então, eu sei que não está muito bem visível essa tabela, mas só mostrar aqui para vocês que alguns estudos realizados com voluntários saudáveis, onde foram administrados a doses de inulina, esses fruto-oligosacarídeos e galacto-oligosacarídeos, para verificar o efeito desses componentes no desenvolvimento, aí, no caso dos probióticos. Né? Então, a inulina promoveu um aumento desses bifidobactérias, os FOS também um aumento e diminuição de enterócitos, tá ok? Dependendo da dose e o tempo de consumo, certo? Os fruto-oligosacarídeos também aumentaram a presença dessas bifidobactérias e promoveu uma diminuição do pH fecal também, tá ok? E esse goza e aumento das bactérias ácido-láticas e o aumento também de bifidobactérias. Ele só não fala a quantidade, né? Só diz que da importância desses prebióticos para a
ao aumento dos probióticos no nosso organismo, que são os micro-organismos, certo? Agora, meninas e meninos, né? Eu vou apresentar para vocês um trabalho de TCC, até para dar uma ideia para vocês, né? Da Larissa e da Valquíria, que foram minhas alunas, que fizeram o desenvolvimento da kombucha, né? Então, eu vou mostrar para vocês observarem que é um produto novo, muito difundido, tanto a nível nacional e internacional, essa bebida. Hoje nós já podemos encontrá-la em alguns supermercados à venda, e vamos observar o que vem a ser. Né? Então, o objetivo do trabalho da aluna foi descrever essas propriedades funcionais e a formação de antioxidante e as etapas necessárias no processamento da bebida, dessa kombucha. Né? Então, elas fizeram o trabalho prático e fizeram uma revisão bibliográfica, certo? Então, o que vem a ser kombucha? Kombucha ou kombucha, para quem não sabe, né? Então, não sei se algum de vocês já consumiu, mas ela é uma bebida, segundo alguns, bem refrescante. Ela é gaseificada, ela tem um sabor muito ligeiro doce, ela não é doce, mas ela passa um sabor ligeiramente doce. Ácida. E como que se prepara essa bebida? Ela é obtida da infusão de uma erva, que é a Camellia sinensis, né? Do chá verde, com adição de sacarose, açúcar. Pode ser açúcar branco ou açúcar fermentado, ou açúcar mascavo também. E ela é uma bebida fermentada, certo? E nós temos o quê? Que vai promover essa fermentação? É uma associação simbiótica de bactérias acéticas e leveduras, que eles dão o nome de SCOBY. Né? Então, eles originam uma colônia no formato de uma película gelatinosa. Então, essa colônia de kombucha, que vocês estão observando aqui do lado, né? Então, ela é uma associação simbiótica das bactérias acéticas e leveduras osmofílicas, né? Então, ela precisa-se dessa colônia para se preparar. Inclusive, algumas lojas de produtos naturais aqui em Curitiba, vocês podem adquirir esse SCOBY, que eles chamam de SCOBY, e vão preparar um chá verde, né? Como vocês estão observando aqui nessa figura. E então, observamos que as meninas encontraram relatos, né, desde 2020, 220 a.C., que essa bebida era considerada como chá da imortalidade pelos chineses, tá ok? Então, deveria ser consumida principalmente por indivíduos que apresentavam problemas digestivos. Era chamado de chá de kombu, certo? E foi comercializada nas rotas marítimas de especiarias e se espalhou pelo mundo. Mas somente recentemente ela ganhou espaço no mercado de bebidas fermentadas. E as meninas realizaram a kombucha utilizando o quê? O açúcar cristal, o chá verde, certo? O extrato seco do chá verde. Usaram potes, colheres para dissolução, certo? E a primeira etapa da preparação, qual foi? Né? Então, vocês estão observando que elas usaram os vidros esterilizados, né? Então, vocês vão observar que tem duas etapas da preparação. Então, preparo da primeira etapa, elas fizeram a infusão do chá verde em água fervida, essa infusão por 5 a 10 minutos. Depois desse tempo, fizeram a coagem e a filtragem, né? E adicionaram a sacarose. Fizeram a homogeneização,
para dissolver bem esse açúcar e resfriar. E esse chá, elas transferiram para o vidro, como vocês estão vendo na figura A. Depois de transferido o chá para o vidro, eles colocaram a adição do ativador, que era a adição daquela associação, né, de colônias, que era o Scooby, né? Então, fizeram a adição do Scooby e do líquido ativador, certo? Vedaram os potes, ok? Então, a vedação elas fizeram com toalhas sanitizadas e elástico, porque é uma fermentação que nós vamos proceder, e armazenaram em ambiente arejado, em temperatura de 28 a 40 graus Celsius, para que pudesse ocorrer o processo da fermentação, ok? Então, após a fermentação, o que isso fez? Retirou o Scooby do recipiente A e transferiram o líquido, né, para outro recipiente. E prepara os vidros para essa etapa B, adicionando o quê? Suco de frutas, outros chás ou especiaria. Fizeram a saborização da bebida, né? Então, preencheram o líquido obtido na primeira fermentação com esses sabores diferentes, armazenaram para a carbonatação e por 1 a 3 dias, né? Porque não só a carbonatação, mas também o que nós temos daí? Nós temos o sabor, o desenvolvimento do sabor. Então, nessa segunda etapa, vocês estão observando que na primeira etapa elas deixaram aberta. O que vai acontecer na primeira etapa aberta, que eu estou falando, é só com um paninho, né? Então, tem entrada de oxigênio. Então, uma fermentação que se deu, que precisa de oxigênio inicialmente, é uma fermentação que nós observamos acética e alcoólica, que nós temos, né? Primeiro é alcoólica, essa alcoólica, na segunda, nós temos esse álcool sendo transformado em ácido acético, né? Então, nós temos 2 fermentações aqui envolvidas, certo? Então, o armazenamento aí da kombucha na primeira fermentação, só com paninho. Então, é uma associação de bactérias acéticas, como vocês estão observando, que é o Acetobacter, e as leveduras, Saccharomyces cerevisiae. Então, essas leveduras vão atuar também através da enzima invertase na quebra da sacarose. A sacarose vai ser hidrolisada em frutose e glicose, e dessa forma nós vamos ter a fermentação alcoólica. Vamos ter a produção de etanol e dióxido de carbono. Esse CO2 que confere à bebida o quê? O gás, né? Então, as bactérias, por exemplo, elas vão utilizar a glicose e vão transformar essa glicose em ácidos orgânicos, como o ácido glicurônico e a frutose em ácido acético, tá ok? Então, eu falei para vocês, vocês podem usar também o açúcar mascavo, mas o açúcar branco, ele é considerado o melhor substrato, no caso, para aquela colônia. Nós temos que o teor alcoólico, gente, pode chegar até 5,5 gramas por litro, que seria um teor alcoólico semelhante a de uma cerveja, ok? No 20º dia de fermentação. Só que dificilmente você vai deixar 20 dias, ok? Porque a literatura diz que os melhores antioxidantes, ou a melhor capacidade antioxidante, e também os componentes formados no período vão estar em melhor quantidade e melhor proporção no 5º e no 7º dia, tá ok? Então, essa bebida, ela apresenta várias propriedades funcionais,
segundo a literatura, tá? Então, propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, redução do colesterol, melhora na pressão sanguínea, melhora na propagação e prevenção do câncer, fortalecimento do sistema imunológico e gastrointestinal, melhora da digestão, alívio dos sintomas de artrite, prevenção de doenças infectocontagiosas, combate ao estresse, também tem ação probiótico, porque vai aumentar a população dessas boas bactérias na nossa microbiota intestinal, e também facilita a excreção de toxinas, seria um detoxificante, certo? Então, a principal característica atribuída à bebida na literatura são as suas propriedades antioxidantes. Por quê? Porque se utilizou, como vocês viram, o chá verde, né? E o principal componente da bebida são os polifenóis, que nós já discutimos anteriormente, ok? E esses polifenóis, eles são ativos na prevenção do câncer, doenças cardiovasculares, também neurodegenerativas, entre outras, ok? Então, segundo pesquisa, podem auxiliar no controle do peso corporal, na inibição da adipogênese, favorece a apoptose de células adiposas maduras e também efeito hipoglicemiante e antimicrobiano. Então, como vocês podem observar, gente, várias propriedades são atribuídas a essa bebida. Devido à presença também da epicatequina, epigalacocatequina, que são todos esses compostos polifenóis, ó, a epigalacatequina, galato, epicatequina, galato e galato de catequina. Então, são todos compostos o quê? Polifenóis, certo? E nós podemos observar que essa epicatequina galato é o componente mais abundante, é o polifenol mais abundante que foi encontrado em estudos, desde que você utilize o chá verde como ponto de partida. Né? Então, tem vários estudos, segundo o relato das alunas, que fizeram uma pesquisa bibliográfica bem interessante, que tem capacidade citotóxica, né, em células cancerosas do colo, porque que vai conferir? Quem vai conferir essas propriedades são os ácidos acéticos e catequina. Né? Então, vários estudos mostram a importância do ácido acético no intestino, que eles inibem bactérias gram-negativas. Né? Então, tem aí também um outro trabalho onde elas observaram que a diminuição da incidência da diabetes mellitus, certo? Se indivíduos, em 24 indivíduos, que é de 45 a 55 anos, que consumiram 60 mililitros da bebida por 90 dias, né? Então, observou-se uma normalização dos níveis de açúcar no sangue, com melhoria também na hipertensão. Né? Então, tem vários ácidos orgânicos presentes nas bebidas, como a gente pode observar, o ácido acético, glucônico, glucurônico, ácido cítrico, ácido lático, málico, tartárico, oxálico, sucínico, pirúvico, úsmico, certo? Então, como já disse anteriormente, o ácido acético tem propriedades antimicrobianas, reduz a proliferação de bactérias patogênicas. O glucurônico, esse ácido, inclusive as propriedades detoxificantes, são em função da presença do ácido glucurônico. Porque o ácido glucurônico, ele se liga a substâncias estranhas no organismo, que são os denominados xenobióticos, né? Poluentes, produtos químicos, e os elimina de forma mais eficiente. Inclusive, esse ácido glucurônico, ele é produzido também no nosso organismo através do metabolismo das pentose fosfato, tá ok? Nós observamos que
A kombucha, então, é um probiótico porque ela apresenta bactérias no líquido fermentado, ok? E nós vamos observar que são bactérias benéficas que colonizam o intestino humano. Entre essas bactérias, temos as bactérias acéticas, essas bactérias acéticas do gênero Acetobacter, Gluconobacter, Lactobacillus, temos leveduras, né, a Cândida, a Zigossaccharomyces, a Pichia, a Brettanomyces, né? Então, várias bactérias, né, funcionando como probióticos no organismo. É claro, nós observamos que nenhum componente bioativo vai ter a mesma função em diferentes organismos, até porque, como vocês viram, nós somos únicos. Né? Então, nós temos indivíduos que podem ter o vírus da imunodeficiência humana, né? Então, apresentaram risco no consumo da bebida e alguns efeitos colaterais, né? Então, a hipertemia, acidose lática, insuficiência renal aguda, reações alérgicas, icterícias, náuseas, vômitos, dores de cabeça e dores no pescoço. Então, só para ver que não os benefícios podem não ser os mesmos para todos, né? Observou-se também envenenamento por chumbo em adultos com anemia, certo? Por quê? Por causa do material onde preparou-se a kombucha, tá ok? E sintomas de toxicidade estão relacionados a náuseas, vômitos, dor de cabeça e tonturas, tá ok, gente? Então, em relação a isso, o que a gente pode falar das recomendações de uso? Não temos muitos, né, certo? Estudos científicos que correlacionam a ingestão adequada, né? Então, o que nós podemos dizer é que eles são contraindicados para mulheres grávidas e lactantes, né, certo? Observem a foto da bebida, ela é bem bonita, atraente, né? Então, alguns cuidados no manuseio deve-se ter no preparo da kombucha, como se deve ter, né, gente, em preparo de alimentos em geral. A higienização é obrigatória, certo? Todos os materiais que você vai entrar em contato no processamento, como esponjas, escovas, a bancada, os vidros, os talheres, todo o material, enfim, deve ser higienizado de forma adequada, como vocês aprenderam, né? Também as mãos, certo? E por quê? Para evitar a contaminação da colônia. A aluna chegou à conclusão de que a kombucha é considerada uma bebida milenar e terapêutica, né? Então, o consumo deveria ser mais explorado. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, porque é uma alternativa barata de se ter vários benefícios, né, funcionais, porque, como vocês viram, a kombucha tem vários componentes bioativos, isso traz características funcionais que auxiliam na saúde humana, certo? É claro que quanto mais estudos forem realizados, mais conhecimentos vamos ter a respeito das funções, dos benefícios, ou também temos que considerar que pode-se ter malefícios, né, no organismo, ok? Mas ela também encontrou, se o consumidor faz uso habitual da kombucha sem exageros, numa dosagem adequada e produzindo essa kombucha em condições higiênico-sanitárias, ela vai ter benefícios na sua saúde, ok? Então, é importante saber como que você obtém essa colônia.
esse Scooby, né? Qual é o local para se encontrar. Mas desafio a vocês a prepararem, certo? Esses alimentos fermentados, não só a kombucha, como também iogurtes fermentados, alimentos fermentados em geral, para trazer essas propriedades benéficas para o organismo do ser humano. Tá ok, gente? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Estou à disposição de vocês para perguntas, curiosidades a respeito do assunto, tá ok? Observem que quando a gente coloca a aula dessa maneira, vocês não questionam e o conteúdo ele corre solto, né? A gente consegue dar muito mais conteúdo do que em sala de aula. Deixa eu ver, eu tenho um link aqui, deixa eu dar uma olhadinha aonde que eu coloquei esse link de uma para vocês acessarem, para vocês terem mais informações. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui, que daí eu passo para vocês agora, para vocês poderem. Só um instantinho que eu estou procurando, tá? Aqui, ó. Aqui. Não sei se vocês estão cansados ou vocês têm para ver um videozinho no YouTube. Como é que vocês estão aí, gente? Hein? Tudo bem. Querem ver um vídeo? Vamos ver. Vou tentar aqui passar para vocês, tá? É sobre uma entrevista, né, de uma pessoa da área. Deixa eu ver, será que eu vou conseguir, gente? Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Ou eu vou fazer o seguinte, vamos ver se eu consigo aqui e vou compartilhar com vocês. Vamos ver aqui. Nunca fiz isso, né? Mas vou tentar. Aqui. Só um instantinho só. Nunca compartilhei vídeo. Vamos ver se eu consigo aqui. Só um instantinho, que assim que eu conseguir, eu coloco para vocês. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir aqui agora. No nosso. Vocês estão conseguindo ver ou não? Meninas? Sim. Então, compostos bioativos? Sim. Então vou passar. Estou vendo a tela, professora. Eu não estou vendo o vídeo. Professora? Professora, o vídeo não está passando, está aparecendo só o slide.
Professora? Oi, pessoal, não está aparecendo o vídeo, né? Só agora. Bom, então, se não está aparecendo, não tem problema. Depois Depois vocês assistam, porque é importante, é legal, porque que eu quero dizer para vocês? É numa linguagem bem popular e legal de ver se vocês de assistir, né? Então, se vocês tiverem interesse, depois vocês não consegui compartilhar. Recebi a mensagem agora da Sara, que vocês não estavam vendo, e eu estava crente aqui que vocês estavam assistindo, né? Mas, infelizmente, não. Paciência, tá ok? Estou à disposição de vocês para qualquer perguntinha, podem fazer, meninas. Tá certo? Alguma dúvida? E o que nós vamos observar? Vou encaminhar para vocês estudo dirigido, tá bom? Sobre o assunto, para nós fazermos atividades. Na próxima aula, então, não vai ser a nossa prática. Então, o que eu vou voltar? Vou retornar aos fitoquímicos, para a gente fazer aquele estudo dirigido do artigo, tá bom? Mandar um estudo dirigido para vocês responderem, para a gente discutir isso na próxima aula. E vamos avançar um pouquinho mais na legislação dos alimentos funcionais, como um todo, né? Então, quais seriam alimentos funcionais? São esses que fazem bem para a saúde, né? Qual a legislação deles? Por exemplo, se eu falo que um alimento ele é rico em fibras, quanto que ele tem que ter de fibra? A fonte de ômega 6, ômega 3, qual a característica desses alimentos para ser considerado fonte? Então, são esses tópicos que eu quero discutir com vocês na próxima aula. Eu acho que vocês não tiveram isso ainda, tiveram, Sara? Soraya? Bom, aí, professora, na próxima aula vai ter aquele jogo das duplas? Não vai ser o jogo ainda, tá, Soraya? Na próxima aula, então, eu vou discutir com vocês, porque é muito importante que vocês saibam, sobre a legislação de alimentos funcionais. Então, nós discutimos hoje, vimos quais são os compostos bioativos. Então, na aula próxima, nós vamos discutir a legislação. Por quê? O produtor vai lá e coloca no seu alimento, no rótulo, fonte de fibras. Né? Quais são as características desse alimento para que ele seja considerado fonte de fibras? Compreendeu? Ou ele, por exemplo, coloca lá fonte de ômega 6, de ômega 3. Quais são as características para ser considerado fonte? Então, nós vamos estar discutindo a legislação desses alimentos, tá bom? E vamos também, se der tempo... Aí, no caso, a professora vai mandar esse artigo para a gente pelo WhatsApp também? Vou mandar o arquivo para vocês, tá bom? Que nem mandei hoje desse nosso arquivo falando sobre esses compostos bioativos também, tá bom? Dúvida, meninas? Tá bom. Então, tá. Muito bem.
Qualquer coisa, eu estou aqui, né? Obrigada a vocês pela atenção e estou para o que vocês precisarem. E eu acho que deu uma parada nas paralisações, né, Soraya? Ontem estava terrível aqui por perto, nossa, e até muita buzina de carro, né? Muita É? coisa. Agora não sei como é que vai estar hoje. Vamos ver reportagem mais tarde, né? Acho que Eu estou observando que parece que pelo menos as desobstruções de estradas já foram feitas, né? Que são as retenções são muito poucas agora, né? Então, mas acredito que pelo menos impedir de ir e vir, acho que eles não vão mais fazer. Acho que eu vou continuar manifestando sempre. é, Aguarde, o terceiro turno vai continuar. O terceiro turno vai continuar durante todo o governo do Lula. E é bom que assim seja, porque não há, não há, como é que eu posso falar para você? Não há uma manifestação que atrapalhe